Olá pessoal, vamos de mais notícias do Palmeiras, mas antes não esqueçam de se inscrever no canal e deixar o like. Não podemos falar nada a favor. Arrascaeta é sincero sobre pênalti contra o Palmeiras. É mais um pênalti desperdiçado por jogadores palmeirenses e isso tem deixado a torcida bastante irritada. Do lado flamenguista, a polêmica penalidade marcada em cima de Arrascaeta mudou o jogo e o jogador adversário marcou com extrema categoria. Em entrevista para a Globo, Arrasca disse que houve pênalti do zagueiro Murilo e ainda fez questão de ressaltar que o que foi marcado para o Palmeiras, na sua visão, também foi bem duvidoso. Ele com o braço me freia, senão eu ia ficar sozinho na cara do gol com o Everton. Quando coloca a mão, eu perco o tempo da bola. Para mim foi pênalti, disse o camisa 10 do Flamengo, que continuou. Ano passado teve um pênalti que não deram para nós também. É o critério do árbitro. Não podemos falar nada a favor nem contra. Cada árbitro tem seu critério. Pênalti que sofremos também foi muito duvidoso. Feliz pelos 3 pontos, que é o mais importante, completou o uruguaio. O Palmeiras estava visivelmente com a arbitragem durante os 90 minutos. No entendimento palestrino, Vitor Roque foi empurrado dentro da área, mas o juiz mandou o jogo seguir. O certo é que os árbitros no Brasil seguem novos critérios a cada partida. O que é marcado na última rodada já não vale para a próxima e quase todos os times são prejudicados. Agora vamos a mais um vídeo, não esqueça de deixar o like. Ele foi estrear na final da Copa do Brasil. Jogou a final só. O segundo jogo. Era o Matheus Cunha, o goleiro do Depois do treinador. O Matheus jogava as Copas. Dá pra entender. Não dá pra entender a cabeça do treinador. Eu afirmo hoje, o Rossi é o melhor goleiro do Brasil. O que ele tem feito com os pés e com as mãos, defendendo pênalti, defesas assim que são milagres que ele faz. Então, quando o Flamengo precisa, o cara olha e fala assim, meu irmão, se passar da zaga, que já é muito boa, nós temos um goleiro aqui que vai ter que... Ele fez uma defesa semana passada contra o Botafogo, lembra? Ele é muito bom goleiro. Do Marlon? Cara a cara. E é acostumado com pressão, porque jogou no Boca. Sim. Então, assim, tá acostumado com pressão. E não tem espalhafato. Ele não é aquele goleiro de muito movimento. Não tem, de muito exatamente. Ele é bem posicionado. Gosto muito. Mínimo possível. Sim. Agora, o Denilson falou uma frase... Joga bem, joga bem com os pés também. O Denilson falou uma frase que é assim, é verdade. O pior é que a frase é verdade. Do Galhardo? Não, do Felipe... Essa eu nem vou comentar. Também é verdade. O do Felipe Luiz, que às vezes é muito criticado. Cara, que universo paralelo é esse... em que o Felipe Luiz é muito criticado. Cara, o Felipe Luiz é uma bênção. Qualquer clube gostaria de ter encontrado o treinador nessa circunstância. Você encontrou um treinador que estava lá, jogando, que fez todo o processo para virar treinador, que começou na base, que veio para o profissional, que conhece os caras, que tem experiência internacional, que foi um jogador de Copa do Mundo, que começou ganhando título, melhorando o time, melhorando os jogadores. Assim, o que as pessoas querem? É um achado num país onde a gente está com dificuldade de achar ganhar treinador. todo jogo, Losete, eu acho que as críticas, principalmente porque tem acontecido na Libertadores, muitas críticas em cima do Felipe, do trabalho do Felipe, pelo momento da Libertadores, de não ter ganhado o jogo, num grupo teoricamente mais fácil, né, e tá tendo que levar para o último jogo, vai classificar, como eu já falei. Eu até entendo. Ele pode ser criticado, mas eu entendo que as críticas foram feitas muito porque no início do trabalho, foram feitos elogios exagerados. E eu fui um que falei assim, calma, e volto a dizer, o Felipe Luiz é um cara hoje já é um dos melhores treinadores do Brasil, e o potencial que ele tem é para virar realmente um dos melhores treinadores do mundo. É o que tem. Mas o início do Felipe foram muito elogios, como eu dei exemplo de jogador que joga um jogo, aquele elogio absurdo e o cara joga outro jogo e já querem matar. E nós temos esse problema no Brasil. Nós temos esse problema no Brasil de elogiar muito, mas quando perder, de ir lá e criticar. Quanto maior o elogio, maior quando perde um jogo só, infelizmente, é a crítica no Brasil. Tá acontecendo com o Wesley. Exatamente. E críticas, quando são pertinentes, bem colocadas, respeitosas, elas são bem-vindas. Agora, existe um universo que acha que o Felipe Luiz não tinha que ser técnico do Flamengo. Isso é uma insanidade total. Vamos entrar em polêmica agora? Vamos. Olha, o Everton reclamou da arbitragem e o João Martins, auxiliar do Abel, deu uma declaração que vai dar o que falar. Dá uma olhada. Pior que ele estava indo bem na coletiva. Hein? Vamos ser sinceros, 2 pênaltis a favor do Flamengo em 45 minutos é impossível no Brasil. Principalmente aqui há sempre a lei do jeito e do jeitinho brasileiro da compensação. Sabíamos depois de marcar um pênalti ao Palmeiras, a obrigação do Palmeiras é fazer gol, porque depois vai ser sempre contra. Já marcou um, agora vai ser sempre contra. É assim que funciona aqui. E quando assim é, eu sei que o pênalti foi marcado porque houve um pênalti no primeiro tempo, e nós só queremos que as regras se cumpram, e é inacreditável como há regras aqui que cada um faz à sua maneira.
E isto chama-se amadorismo. Para, como diria o outro. Moiou. Eu vi muita gente ofendida com essa fala de jeitinho brasileiro. Como é que um português fala de jeitinho brasileiro, colonizador? Eu queria defender a fala dele. Não as palavras. Pode soar ofensivo o jeitinho brasileiro. Mas eu acredito que ele tenha falado sobre a compensação, como ele falou. Esse é o jeitinho brasileiro. E eu acho que ele tem toda a razão. Vou explicar. O Grêmio vem reclamando de arbitragem. Teve um erro bizarro de arbitragem no meio da semana, não teve? Na eliminação do Grêmio. Foi bizarro. O que aconteceu hoje? O Grêmio foi beneficiado. Reclamou na CBF e tal. Lá no começo, o Sport reclamou na CBF, lembra? 3 primeiras rodadas desastrosas contra o Sport. O que aconteceu no jogo seguinte contra o Fortaleza? Lance duvidoso pro Sport. Hoje, eu tenho muita dúvida se foi pênalti a favor do Palmeiras. Tenho dúvida, não tenho certeza. O que aconteceu no segundo tempo? Compensação, como ele falou. Primeiro lance duvidoso contra o Palmeiras. Então, assim, o que ele falou, pode até ter usado uma palavra ofensiva, uma expressão ofensiva, mas como conceito, eu concordo com ele. Eu acho que a lei da compensação é a lei que rege a medíocre arbitragem brasileira que a gente tem no momento. Você lembra o que ele falou quando o Endrick, o jogador, eu não lembro quem foi o jogador do Atlético Paranaense. Foi mal, PC, bem-vindo, já cheguei chegando. Chegou bem, PC. Um jogador do Atlético Paranaense agrediu o Endrick na arena do Atlético, Isso, o jogador não foi expulso, Zé Ivaldo, obrigado PC, e o mesmo João Martins disse, porque aqui no Brasil o sistema não gosta e não permite que o mesmo time ganhe 2 anos seguidos. O Palmeiras foi bicampeão, contrariando o que disse. Então é a segunda vez que ele aponta o problema como uma característica do país. É feio sim. Se não fosse o Brasil, primeiro que ele não seria o que ele é no futebol. Você discorda que aqui tem a lei da compensação? Não, tem uma série de problemas de arbitragem. Eu não acho que o que aconteceu hoje foi compensação. Mas assim, quando o Palmeiras é beneficiado, é jeitinho português? Eu queria que ele falasse também quando o Palmeiras é beneficiado. O Palmeiras foi beneficiado esse ano na semifinal do Paulista, o pênalti que não aconteceu do Vitor Roque. Contra o Sport. E quando o Palmeiras é beneficiado, a comissão técnica do Palmeiras não fala nada. Pois é, então... Você tem razão. Isso é geral, né? Você tem razão. Eu tô pegando especificamente esse trecho, que eu vi muita gente ofendida de ver um português falar de jeitinho brasileiro. Eu acho feio e deselegante. E eu acho que a lei da compensação, que é o que, na minha opinião, ele quis dizer, ela tem acontecido mesmo. E hoje, para mim, ela foi clara. Para mim, tanto em Porto Alegre como em São Paulo, na minha opinião. Tem que ver a do PC, né? Que é a que mais vale, né? Ele fala uma coisa que eu concordo muito, amadorismo. É o que nós temos hoje na arbitragem brasileira. Tem que profissionalizar. Alô, novo presidente da CBF, vamos profissionalizar os árbitros. É o que nós devemos fazer. Para ontem. Investir um pouco mais no sistema que nós temos aí de VAR, para tudo. Porque não pode uma jogada dessa do Varela, que bate na mão do Varela, a gente não tem uma câmera, uma imagem bem clara para saber se foi dentro da área ou não. Eu não vi. Pelo menos eu, assistindo na TV, não vi. Não, o VAR que traçaram ontem no Maracanã era inacreditável. Você não conseguia saber que linha era aquela, perna, ali foi borrão. Você falava assim, você vendo a imagem, você até tinha quase que certeza que o João Vitor veio de trás e fez o gol do Vasco. Mas assim, a imagem que mostraram é pior. Você fala assim, não, é melhor não mostrar isso aí, cara. Não mostra, dá o gol e vambora. Agora, o que o PC tá achando disso tudo e das nossas opiniões? É que ele tá só segurando ali, ó. Fala, PC, boa noite, bem-vindo. Boa noite para você também, para o Denilson, Losete, Eric, Felipe, todo mundo que está em casa acompanhando o fechamento. Eu não combinei com o Felipe Melo, mas está anotado aqui exatamente a fala do presidente eleito da CBF, que numa entrevista no meio de semana ele disse que é a favor da profissionalização da arbitragem. Isso é mais do que urgente, a gente cita isso aqui em vários momentos. A questão do VAR, nós estamos na 7ª temporada de utilização da tecnologia e a gente só debate VAR aqui praticamente toda semana, porque o trabalho em campo é ruim, porque os árbitros não treinam. Nós fizemos um chamamento aqui, logo depois da 2ª rodada, fizeram um treinamento meio que às pressas lá, convocaram um treinamento na semana seguinte, mas não teve continuidade. Tem a promessa agora de uma nova sequência de treinamento agora durante a paralisação agora para a Copa do Mundo de Clubes. A gente espera que tenha mesmo, mas que seja uma coisa efetiva, não para dar uma resposta em momento de crise, que é o que tem acontecido. Sou completamente a favor da profissionalização da arbitragem e completamente contra
a maneira como o VAR vem sendo utilizado no Campeonato Brasileiro. Eu concordo com o Everton. Esse procedimento que eles estão adotando de tirar a força do árbitro de campo. Você precisa treinar o árbitro de campo, porque nós precisamos de árbitros fortes, precisamos de árbitros com personalidade, precisamos de árbitros que decidam no campo de jogo e que só usam o VAR numa situação excepcional. Agora aqui não, aqui virou festa. Nós tivemos uma matéria sexta-feira da nossa equipe do Espião Estatístico. Antes do início dessa rodada, já era a temporada com o maior número de revisões do monitor à beira do gramado. A gente não pode normalizar isso. A ideia do VAR era isso, né, no início, né? Entrar ali só para... Situação específica. Né? Agora eles estão usando o VAR para dar uma segunda opinião, para dar uma segunda chance. Nesse mesmo campeonato, essa já é a segunda orientação que é passada, né? No começo era tentar validar a decisão de campo, foi um desastre, porque eles validaram decisões péssimas, como inclusive o pênalti marcado a favor do Palmeiras contra o Sport. Aí mudou radicalmente, foi para o oposto, que é a interferência máxima, que é convidar o árbitro a se assistir no monitor. Ó, vem ver o que você fez, que o árbitro está sempre ali no quadro. Vamos primeiro analisar o pênalti. Rapidinho, Rizek, o árbitro que deu o pênalti a favor do Palmeiras contra o Sport é o mesmo que hoje deu o pênalti a favor do Grêmio contra o Bahia. Ele saiu, foi suspenso, foi para reciclagem, voltou e errou de novo. Eu queria fazer uma pergunta para você. É geladeira ou freezer? Na verdade, eu acho que a punição muitas vezes é anunciada mais no sentido de dar uma resposta pública, mas nada é feito efetivamente para melhorar a qualidade do árbitro. A gente não acompanha os treinamentos constantes, né? O que é feito para que a arbitragem melhore de qualidade. E não tem melhorado, a verdade é essa. A arbitragem realmente está ruim. Por mais que eles tenham, a cada rodada aí, né, tentando pensar uma ou outra boa atuação, mas se toda semana a gente está aqui mostrando os erros, não só a gente, como toda a imprensa, acho que a CBF precisa fazer uma reflexão e ouvir um pouquinho a opinião pública, precisa andar na rua um pouquinho, porque eu, quando ando, só tomo peitada toda hora e carrinho, todo mundo reclamando da arbitragem. Não é possível que a entidade esteja satisfeita com o trabalho. Vamos ao pênalti marcado a favor do Palmeiras. O legado do Felipe Melo, que ele toma carrinho. É isso, essa é a primeira jogada ali, no cruzamento do Facundo Torres, tem a ação de bloqueio do Varela. Claramente, não tem dúvida em relação à mão, à infração, né, porque ele está ampliando o espaço. Agora, a dúvida é a questão do dentro ou fora. Eu confesso que, vendo por todos os ângulos, eu não cheguei a uma conclusão do local exato da infração, porque dependendo do ângulo da câmera, dá a impressão que ele está saltando de dentro da área e, como não tem uma imagem conclusiva, a decisão de campo tem que prevalecer e não teria essa necessidade de ir ao monitor. Isso é o uso errado da ferramenta que eles estão defendendo, num lance de interpretação que o árbitro de campo venha julgar, mas ele vai lá julgar uma coisa que é inconclusiva. Mas o áudio do VAR vai mostrar outra coisa. É importante a gente ouvir o áudio do VAR, porque o VAR entende que foi fora da área no primeiro momento. E o abate vai lá, faz a revisão e mantém a decisão de campo, do meu ponto de vista, correto, porque a imagem, para mim, é inconclusiva. Bora ver se... e o áudio. Ouvir e ver... Tal do áudio. O que a CBF divulgou há pouco, que são os diálogos entre a cabine do VAR e a arbitragem de campo, para esse lance que a gente acaba de exibir. Meu Deus. Bola, defesa tirou. Último toque, desvio. Bateu na mão. Deixa eu ver. Chegando, tá? Agora eu precisar de uma... Tem uma no contato, claro? Porque aqui eu consigo identificar aqui. Eu já. Tá, é esse o contato. Ok? Agora me dá lá me dá da outra. Assim, ó, pra mim o bloqueio é claro. Só tem que ver se estava dentro ou fora. Pra mim, o pé tá sobre a linha e ele tá com a mão à esquerda da linha, então ele tá fora. É só essa que a gente tem? Essa aqui é qual? É a 3B? bloqueio, é claro, só achei que está fora. Esse não é o contato ainda, acho que o contato é um pouquinho antes, volta um pouquinho. Bruno falando, pra mim também o braço dele tá mais perto. Aí, ó, isso, aqui ele tá à esquerda. Só preciso ver se pega na outra mão também, que a outra mão tá dentro. Pode posicionar, tá chegando. Aqui, ó, essa aqui, ó. Deixa seguir um pouquinho mais um pouquinho de frame pra ver se pega na outra também. E por outro ângulo, que eu quero ver se pega também na da direita. Pela 8A. Tá chegando, calma. Ele tá checando se deixa pra trás, pra frente pra ver se pega na da direita. Pra frente. Estou checando pra ver se é dentro ou fora. Não tem por trás aqui pra eu ver se pega na direita com mais clareza? Ele falou que a mão tá confirmada, só olhando dentro. Não, por cima, cara. Por cima pra eu ver a mão da direita. Por cima, a inglesa ou a 4. Por trás do gol. Isso. Coloca duas, não pega. Pega só naquela mão e
E por referência do corpo dele, ele tá fora. A mão é confirmada, só o dedo. Não, então, o contato é claro, só vou mostrar para você, eu vou mostrar o corpo dele para você ter as referências do campo, ok? Ok. Ele tá com o pé direito sobre a linha e o contato, e a mão esquerda tá mais para fora, pelas referências do corpo dele. Certo, mas eu preciso de uma imagem de trás. Vamos fazer 2 imagens. Isso, ó, esse é o contato. Ok? Tá. E aí eu vou te dar de novo. A única que a gente tem em perspectiva da linha lateral é aquela outra, ok? Tá, mas isso, dá perspectiva da linha lateral. É o mesmo momento, tá? Tá vendo que o pé está sobre a linha e o braço está à esquerda do corpo, entendeu? Ok. Essa é a referência do pé dele ajuda a gente. Peraí, volta só um pouquinho, volta um pouquinho de... Dá um loop maior. Volta, vai no chão, deixa dar um loop maior, deixa ele saltar, volta para ele saltar. Salto... Loop. Ó, o jogador tá dentro, ele quadra dentro ainda, que tem uma paralaxe aqui. Mas o pé dele tá dentro, o corpo dele tá em linha dentro. Ok. Tá tocando na linha, olha ali, ó. Olha só, o pé dele tá mais dentro da linha, porque tem uma paralaxe, mas o pé dele não tá nem sobre a linha ainda. O pé dele tá em linha, o corpo todo em linha. Ok, não tem outra imagem pra gente fazer 2 lances? Pra fazer é essa mesmo, não tem outra? Não tem outra? Não tem. Tem mais alguma? A baixa, essa aí é a baixa... Não, essas duas mesmo. Ó, essa aqui o pé dele tá dentro, ó, tá vendo aqui, ó, olha aqui, ó, tá borrado, mas tá dentro, ó, o pé dele bem dentro. Ok, está confirmado. Então, provavelmente, aqui a tendência é que esse jogador esteja dentro da área e com o braço sobre a linha. Tá perfeito, ok. Sobre a linha. Ou seja, a imagem não é conclusiva, pode até parecer, eu acho que foi fora da área também, mas certeza não dá para ter. E aí ficou aquela pulga, aquela mosquinha assim, pô, a gente deu um pênalti que talvez não tenha sido a favor do Palmeiras, mas não tem jeito, o juiz apitou, não tem nenhuma imagem conclusiva, mas aquilo fica na cabeça do VAR, do árbitro, e aí eu volto ao jeitinho brasileiro. No primeiro lance, de dividida de VAR, reclamado pelo Flamengo, a arbitragem vai lá e faz a lei da compensação, que é o que eu acho que quis dizer o João Martins. Na minha análise, o que aconteceu hoje foi isso. E a gente vai, na sequência, inclusive antes ainda tem um lance do Vitor Roque, que a gente tinha separado também, porque está sendo usado como comparação, né? Um contato do Alexandro no Vitor Roque, que para mim é um contato de referência. Não vejo carga suficiente para a marcação de falta. Ele tem um braço que é de referência nas costas do Vitor Roque. E aí se prepara para poder subir, o Vitor Roque vai ao chão, e a gente está vendo, né, em câmera lenta, se você colocar em velocidade normal... Não de jeito nenhum. Pilha, né? Olha, mas se você colocar em velocidade normal... Sendo bem sincero, eu não achei pênalti no Arrascaeta e tampouco achei pênalti aí. Achei que também não é pênalti. Não, isso aí... Me desculpa, não achei pênalti. Pé e brigar pela bola. Nenhum dos dois eu achei pênalti, para ser bem sincero. O Flamengo reclamou também da joelhada do Everton, do Léo Ortiz, né? Separamos também, mas esse é um contato... Cara, eu achei pênalti isso daí. Sério? Eu achei pênalti do Alexandre. Ó. Não, esse é um contato que é de referência em velocidade normal. Não tem impacto para essa marcação. Normal. Não põe o Denilson no VAR, hein? Pelo amor de Deus. Eu achei pênalti nesse lance aí. Mas você acha que ele cai por causa do empurrão? Eu acho. Eu acho que ele deixa de disputar a bola. Ó. É uma opção dele deixar de disputar. Não, ele vai abaixando. Porque ele é empurrado, Lozé. Não achei. Ó, olha aí. O contato e vai ao chão. Eu daria pênalti nesse lance aí. Óbvio, eu daria pênalti a favor do Palmeiras nesse lance daí. Hoje, para mim, o Alexandre ele faz o gatilho do empurrão. Respeitando a decisão de campo. Ele não só apoia. Apenas apesar de não ter uma imagem de fato conclusiva, mas só o primeiro pênalti. Eu não achei nenhum dos outros 2 pênaltis. Para mim também não. Eu não achei, não. É isso, tem esse lance reclamado, né? Que, respeitando, obviamente, sim, claro, seu ponto de vista aí, mas pra mim não tem. Domingo que vem não sabe que vai vir. Quando o cara fala assim, ó. Respeitando, é porque não respeita nada, você sabe. Tem um coletivo na madrugada aí. Porque no fundo não respeita. Não chegar o colete na madrugada. Se não receber aquele e-mail, hein? Vamos pro lance do Everton? Vamos para o citado pelo o da joelhada. O lance do... se fosse o Fábio Costa é vermelho. Mas o Fábio Costa é assim, né? É o Ronaldo Giovanelli. É a área do goleiro, que é um movimento absolutamente de proteção. Ele não tem nenhum movimento adicional, ele já salta com o joelho naquela posição. É um movimento absolutamente normal de goleiro. Salta para fazer a defesa. Ele não teve a queda ainda.
O Léo Ortiz está se afastando, obviamente, tentando ali na trajetória da bola o contato, né? Mas esse é um choque que é acidental. Isso não é pênalti, não é falta, é uma ação de proteção do Everton. Ele não tem nenhum movimento adicional. Para mim, nada a marcar. Concordo com a decisão de campo. Gostaria de ouvi-los aí. E agora eu tô louco para chegar logo na polêmica de verdade, cara. Até agora tá tudo muito, assim muito suave. Os goleiros saem assim. O goleiro, quando quer sair na maldade, ele vai já com a sola do pé, né? Pra pegar. Eu lembro uma jogada que teve no jogo do Boca, o Palácio tomou uma solada no rosto, o cara foi expulso e deu pênalti. Essa não, essa ele vai com o joelho, ele já sobe com o joelho assim e continua. Então, ó, vamos pra polêmica de verdade do jogo de hoje. Vocês querem começar pelo áudio, que já foi divulgado? E o áudio. Ou vocês querem ver a imagem e debater a imagem primeiro? O áudio, Felipe. O áudio. Vamos ao áudio, então? O áudio, Felipe. Então vamos ouvir por quê. Diga, PC. Só um detalhe na sua introdução, Rezak, desculpa. Observar que na cabine teve discordância ali. Tinha o Éder Alexandre e o Braulio Machado, e eles entendem ali como um contato normal, que o Arrascaeta sente o contato, se joga, mas o VAR bancou ali a avaliação e recomendou a revisão. E o abate muda tão simples, né? Lance que é claro, ou seja, tem uma unanimidade, todo mundo fala, pô, o juiz cometeu um erro crasso, vamos salvar o juiz? O VAR foi criado para isso. Não para fazer um fechamento ao vivo ali, um troca de passes ao vivo. Sim. Eu acho isso, eu acho aquilo, vem ver. 5, 6 minutos de revisão. Pô, pelo amor de Deus, vamos lá. O que eles fizeram hoje no Allianz Parque. Calma, Rizek, você tá muito nervoso hoje, calma. Não vi. Pra mim pode jogar, pode jogar. Mim não empate. Pode jogar. Pra mim, ele se deixa cair. E ele se pode jogar. Posse! Posse de bola! Ele abraça o goleiro. Ele abraça o goleiro, correto? Pra mim, baixa o braço, a barriga no empate. Me dá outro ângulo. Ele segura o jogador, claramente. O jogador vai passar, ele não tem o que fazer. O jogador vai passar e ele segura o jogador. Só que depois ele tira os braços. O que vocês acham? Neutro, tá? Me dá outro. Tô checando, ok, Abate? Me dá em velocidade normal pra eu entender o impacto. Ok, velocidade real. Pra ti ele forçou na Neutro, pra mim também. Sim. 50%, me parece isso que eles viram em campo. Ele encosta na barriga e já vem tirando e o jogador ele se joga. Aguarda a cabine agora. A mão tá aberta e vem deslizando pela barriga aqui. Vocês concordam comigo ou não? Sem impacto. Me dá outro. Ele vai chegar aí perto de você, Ramon. Atrás do gol. Arrascaeta vai chegando aí, ó. Vai, só que me dá 50%. O PGM tá mostrando por trás do gol, tá? Depois que tem o toque, capitão, vem cá, ele se joga. Só capitão, vem capitão. Depois que tem o toque, exatamente como você falou, vamos ver o toque, vai. Só arrasca e vem. Calma. Mas o braço tá, mas ele tá segurando com o braço, cara. Calma. Ele já impactou nesse velocidade normal, por favor. Só aqui. Tá? Tem uma baixa de trás também que vem. Vai devagar. Ok. Aí, 4B, isso aí. Isso aí deixa mais claro. Quando ele solta. Pra mim, ele deu contato, ele cai. Só isso que eu vejo. O jogador já vem, já abraçou. O jogador abraçou. O impacto ele não vai conseguir medir exatamente. Mas o defensor foi e fez um movimento claro com o braço em direção ao peito do atacante. Abate. Te recomendo revisão. Ok, o jogador pega, puxa pela barriga, ok. O jogador atacante teria toda a condição de ir pra frente e pegar a bola. Para não segurar. O jogador bota o braço. Um pouquinho antes. Pede o atacante. Só que me dá um loop maior, me dá em velocidade normal. Sim, vou te dar. Eu já vi o braço, só me dá velocidade normal. Me dá velocidade de futebol. Dá velocidade de futebol de novo. Tá, vou te dar outro ângulo também, se você precisar. Isso, me dá outro ângulo. Da diagonal. Ok, ele puxa o jogador, isso, velocidade normal, ele impede sim, o jogador teria possibilidade de prosseguir na jogada. Deixa eu ver. Olha lá, botou a mão, sim. Depois o jogador solta as pernas, no entanto, né? No entanto, sim. O braço tá na passagem da corrida. Ok, dá em velocidade normal, só pede velocidade normal. Olha lá, o jogador tá na frente, o jogador bota a mão. Ele bota a mão no peito e o jogador segura. Você dá velocidade normal. Tem inglesa também, tá? Ok, velocidade normal, isso. Dá um loop maior. Ok. Pênalti prudente, jogador puxa de forma prudente, vê a tática. Ok, é promissor. Vou te dar a tática na 16,50. Isso. Confirma o número do defensor também. Já. Ele tá segurando e analisa a tática. Isso. Ok. Ok? Pela 8B, tá? Ok, pra mim quando tá com a decisão, olha lá, ele segura. 26. Ele impede o jogador de... não é o fato só de segurar, ele impede o jogador de prosseguir. Esse aí é o impacto da sim. Tem o impacto do jogador, ele impede o jogador de prosseguir de forma prudente. Ok.
Nossa Senhora. Sabe o que eu acho nisso aí? Eu tô cansado, cara. Só de ouvir, também, cansado demais. Cansei de ouvir. São tantos lances como esse que não é dado pênalti, que eu até concordaria se em outras ocasiões usasse da mesma... Do critério. Exatamente, tem que ter critério. Mas isso pênalti vai ter uns 8 pênaltis por jogo. Mas então, por isso que eu falo. Então, dá um pênalti nesse, aí o outro é a mesma coisa, até pior não dá pênalti. Aí o VAR não chama. O pênalti não é penalidade máxima? Por isso que eu falo, eu não achei pênalti. Mas é que eu vejo, dá um pênalti como esse. Nenhum dos dois lances, nem do Vitor Roque e nem do Arrascaeta. Então, assim, eu já vi lances piores com outros times e o VAR não chamar. Alguém acha que o Arrascaeta cai porque o Murilo encosta na barriga dele? Mas é que ele não faz assim. Não, mas você acha que ele cai porque ele encosta? Ele cai porque ele sente o contato. Eu não acho. Que não tem nada a ver, e eu cairia também. Porque ele de fato, ele faz o drible, mas ele se deixa cair. Ele mergulha. E o Murilo, ele faz o gesto de impedir a progressão do único ponto que eu acho dá um mergulhinho que pode dar margem pro pênalti é que o Murilo, ele hora nenhuma quer disputar o lance. Hora nenhuma ele quer tentar tirar a bola. O Eric levantou um bom ponto, a questão do que o Murilo, obviamente a bola já tinha passado e ele vai ter esse contato com o Arrascaeta, mas de acordo com a regra, o segurar é falta e deve ser marcado falta ou pênalti dentro da área quando a ação do jogador causa um impacto claro no adversário, impede o movimento do adversário. E para mim não impediu. Ele tem uma mão ali, roça ali a mão na barriga do Arrascaeta, olha só, a Arrascaeta dá mais um passe e dá um salto. Tanto que ele puxa o Arrascaeta para trás e o Arrascaeta se projeta para frente. A queda do Arrascaeta é incompatível com a ação do Murilo, porque se é uma ação que tem impacto, ele impediu o avanço do Arrascaeta, né? Ia travar a corrida do Arrascaeta. O Arrascaeta continua sem mas aí é a malandragem do Murilo. Aí é a malandragem do Murilo ele põe, me perdoa, ele põe o braço inteiro na altura da barriga e do peito do Arrascaeta. Quando ele percebe que o Arrascaeta vai desistir, que ele dá o migué de tirar o braço. Eu acho que assim, não é lance... A carga não é no finalzinho. Não é um lance fácil, mas na minha avaliação, obviamente respeitando, né, as interpretações diferentes, a ação do Murilo para mim não causa o impacto para essa queda. Ele põe a mão, ele tira e o Arrascaeta dá mais um passe e dá um salto. Fazer uma enquete então aqui, pro PC não pênalti, pro Felipe não pênalti, pro Eric... Eu também acho que não é pênalti. Não pênalti, pro Losetti... Não, você precisa se decidir. Tá sozinho. Eu falei, cara. Tá sozinho, mano. Você tá me tirando. E você falou, o cara foi driblado e aí o cara... Eu acho que não é lance de VAR. Se o árbitro não deu o pênalti, é pra seguir o jogo. É isso que eu acho. Então eu tô sozinho. Cara, o árbitro, ele tá em cima do lance. O que, aliás, é bom. Porque pra mim foi pênalti do Murilo. Entendeu? Assim como do Alexandre foi pênalti no Vitor Roque. O que eu levantei é o seguinte, eu acho que deu a margem para que o VAR chamasse foi o fato do Murilo não ter tentado disputar o lance. E aí criou a questão do VAR interpretar como pênalti. E aí vai para a questão que o PC falou, da intensidade e não intensidade. Mas esquerdo aberto, mas o que eu... abraçando o Arrascaeta pra quê? Tira o braço, pô, ele já foi driblado, então tô dentro da área, não posso ter o contato, tira o braço. Denilson, nesse caso eu vou concordar com o Isaac, porque a partir do momento, com o Eric, porque a partir do momento que é decisão de campo, tem que fazer igual foi na Premier League, a decisão de campo. Hoje teve a final, que o próprio João deu na entrevista coletiva depois, ele falou, a final do Sport com... Copa de Portugal. A Copa de Portugal. Teve um pênalti, foi decisão de campo, o VAR não interferiu nem nada, e foi decisão de campo e acabou. Então, a partir do momento que ele vai e ele assinala penal, decisão de campo, acho que o VAR também não tem que chamar, e é o cara que fez... E o árbitro está bem posicionado. Exatamente, está bem posicionado. Tá então, acho que nesse caso teria que ser decisão de campo, ou para sim ou para não. O VAR tem que entrar assim, o juiz cometeu um erro claro, exatamente. Esse é meu ponto. Essa ferramenta foi criada. Se você ficar olhando a imagem, cara, aquilo foi tão cansativo aqui pra gente. O árbitro em campo falou assim, eu vou dar o pênalti, cara. E já tem o pênalti marcado a favor do Palmeiras que ele ficou na dúvida. Será que foi? Será que não foi? Fica aqui, ó. Fica aqui. E com a divergência na cabine, arbitragem, jeitinho brasileiro. Analisaram, segue a decisão de campo. Se a ferramenta fosse utilizada de maneira correta, esse é o lance que o árbitro deu em campo, ok. Não deu em campo, ok. Não, é para isso que o VAR foi criado. Sabe que eu tô indignado? Reapitar o jogo. Sabe o que você tá indignado com a queda do Arrascaeta? Não. Não é com a Arrascaeta. Tô indignado com o seguinte. Não é com a Arrascaeta. A Arrascaeta, beleza, conseguiu o pênalti dele. O que eu tô indignado é o seguinte, nossos jogos, já não são, o jogo não foi grande coisa, vai. Tecnicamente. O Grêmio também foi um jogo ruim.
e a arbitragem piora o jogo. Exatamente. Entendeu? Assim, a arbitragem... Palmeiras tem apoio de 2 empresas para contratar Cristiano Ronaldo. Diretoria se posiciona. O Palmeiras é uma das possibilidades para o futuro de Cristiano Ronaldo. O craque português vive seus últimos dias de contrato com o Al Nassr. Nos bastidores, o nome do camisa 7 foi sugerido ao Verdão diante de um intermediário com a ajuda de 2 patrocinadores. A informação é de Felipe Fazincani, que cobre o dia a dia do Verdão e o primeiro a falar sobre a possibilidade. As 2 empresas são, agora nas palavras de Jorge Nicola, Amazon e uma plataforma de jogadores de base, cujo nome não foi revelado, que ajudariam o Palmeiras na Operação Cristiano Ronaldo. Além da ajuda dos 2 patrocinadores, o Palmeiras, que também recompensaria Ronaldo com um grande salário, ainda apostaria na questão de vendas de camisas para conseguir arcar com todo o gasto que teria com a presença de Cristiano Ronaldo no Brasil. Diretoria do Verdão se posiciona. Jorge Nicola consultou Paulo Buozzi, pessoa próxima a Leila Pereira e vice-presidente do Palmeiras, que negou a possibilidade, deixando claro que tudo se trata de uma grande mentira. Paulo também garante que nunca houve sequer negociações entre Cristiano Ronaldo e Palmeiras, apesar da mídia espanhola garantir que o camisa está em negociação com um time do Brasil. Qual o futuro do CR7? Nas palavras do próprio presidente da FIFA, o camisa 7, jogador com mais gols na história do futebol, está negociando com alguns clubes. Todavia, Infantino não revelou quais seriam os interessados. Ronaldo pode jogar por um dos times na Copa do Mundo de Clubes. Sim, Cristiano Ronaldo pode jogar a Copa do Mundo de Clubes. Há discussões com alguns clubes. Então, se algum clube estiver assistindo a live e tiver interesse em contratar Cristiano Ronaldo, quem sabe, ainda faltam algumas semanas, vai ser divertido, disse o presidente da entidade máxima. A Somos Fanáticos trouxe que o destino de Cristiano Ronaldo pode ser o Monterrey do México, onde atua Sérgio Ramos, que está em contato com o português em busca de convencê-lo de um novo desafio. E você, torcedor, o que acha da situação de Cristiano Ronaldo? Deixe sua opinião nos comentários.